Dá glória a Deus. Cristo quis dizer que eles iam passar a jejuar depois da ascensão, porque seria necessário eles terem uma vida carregada de oração e de jejum. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Só que para você ver, os discípulos de João Batista já oravam e jejuavam. O esposo é Jesus. E olha que os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? Os fariseus jejuam, nós discípulos de João jejuamos, e por que os discípulos teus não jejuam? Aí foi quando Cristo falou que eles iam jejuar a partir do momento que ele subisse. Mas por isso aqui que esse discípulo perguntou em nome de todos: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Na verdade, nós precisamos aprender a orar. Glória a Deus. Os discípulos se tornaram homens tremendos na oração, homens tremendos no clamor, porque eles foram ensinados por Jesus a orar. Eles foram ensinados por Jesus a ter esse contato íntimo com Deus através de uma vida de oração. O que é oração? A oração, ela é o diálogo da alma com Deus. Isto é oração. Deus é Espírito. Capítulo 4, 24 de João, Jesus falou: Deus é Espírito. Se Deus ele é Espírito, para eu me achegar até Deus, tem de ser em Espírito também. Por isso que diz a palavra 4:24 de João: Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, a oração é a conversa do meu espírito para com Deus. É a conversa, é a entrega da minha vida, é a entrega de minhas necessidades a Deus, o Espírito Divino. Aleluia! Pode glorificar, pode glorificar. Capítulo 15, o verso 50 de 1 Coríntios: porque carne e sangue não herdará o reino de Deus, e nem a corrupção ela herdará a incorrupção. Na verdade, a oração não é nossa carne. O que tem sede de Deus é a nossa alma, é o nosso espírito. Porque a carne, essa carne pecaminosa, nossa natureza caída, ela não herda o reino de Deus. É por isso que ela tem de passar por um processo de santificação até alcançar a ressurreição. Por isso, capítulo 15, 52, 53 de 1 Coríntios está escrito que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Porque a nossa carne, nossa natureza, ela não consegue manter contato com Deus se o nosso espírito não tiver contato com Deus, se a nossa alma também não anelar pela presença do Senhor. Salmo 42, o verso 2, a palavra nos diz assim: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei e me porei perante a face de Deus? Então a oração, ela é a conversa da alma, não da carne. A carne, natureza, não pode ter contato com Deus. A alma, o espírito. Oração é a conversa do espírito para com Deus. É a conversa da alma para com Deus. Como que eu mantenho vínculo com Deus? Como que o homem mantém vínculo com Deus? Através da oração. A oração que faz o homem manter vínculo com o Todo-Poderoso. Assim como a lâmpada, ela funciona porque a corrente elétrica está nela. Sem a corrente elétrica passar pelos fios, chegando na lâmpada, ela não funcionará. O ventilador funciona porque ele está ligado. A corrente elétrica faz-lo funcionar. E assim também, o crente,
ele mantém vínculo. Na verdade, ele funciona, ele tem graça, ele tem autoridade, porque ele mantém vínculo com Deus. E o que faz eu ter uma corrente com Deus? O que faz me manter ligado com Deus? O que me faz manter conectado com Deus? A oração. É a oração que me mantém um vínculo com Deus. O que me mantém em comunhão com Deus é a oração. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 9: fiel é Deus que nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. E o que me mantém na comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo? A oração. A oração, eu mantenho um contato, eu tenho intimidade com Deus. O homem tem intimidade com Deus através da oração. 6:18 de 2 Coríntios: porque vocês serão os meus filhos, e eu serei o seu Deus, o seu Pai. O que faz um filho ter contato com o Pai eterno? A oração. Ela que vai manter-me em comunhão com Deus. Sem a oração não tem vínculo com Deus. Sem a oração não tem comunhão com Deus. Sem a oração não tem intimidade com Deus. Oração, eu mantenho vínculo com o Criador. Oração, eu tenho comunhão com o Criador. Oração, nós temos intimidade com Deus. Pode glorificar o Senhor. O judaísmo, ele sabia dessa verdade. Os judeus, eles conheciam essa verdade acerca da oração. E a palavra diz que os judeus, eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia. Os judeus, eles oravam de praxe. Na verdade, o salmista Davi, ele registra aqui, mas ele está, na verdade, registrando uma prática antiga, desde os patriarcas, dos profetas. Eles tinham esse costume de se apresentar diante do Senhor 3 vezes por dia. Se apresentavam diante de Deus de manhã, às 6 da manhã, ao nascer do sol, o despontar a aurora, ali eles se punham na presença de Deus. Eles mantinham vínculo com Deus também ao meio-dia. Eles tinham contato com Deus, porque no jardim do Éden, eles copiavam, na verdade, eles tomavam como exemplo, porque Adão, ao meio-dia, ele tinha contato com Deus no jardim do Éden. Capítulo 3, o verso 8 do livro de Gênesis, diz que todo dia, na viração do dia, isto é, ao meio-dia, Deus se comunicava com Adão, e Adão, aleluia! Adão se comunicava com Deus. E de onde os judeus aprenderam a orar ao meio-dia? Por causa da Torá, da lei, do primeiro livro da Torá, Gênesis, que dizia que ao meio-dia Adão mantinha a conversa com Deus. Adão conversava com Deus. Então por isso que ao meio-dia, todo judeu podia estar passando luta, podia estar bem. O fiel ao Deus de Israel, aleluia, o santo templo ao meio-dia tinha orações. E é o que chama lá o sacrifício. Salmo 141, versículo 2: suba a minha oração como sacrifício da tarde. Aleluia! Santo templo ao meio-dia era hora de oração e de sacrifício. Só que os judeus também eles oravam à tarde, ou seja, ao pôr do sol, às 6 da tarde, no nosso horário, eles também falavam com Deus. Capítulo 55, versículo 17 do livro de Salmos é quem diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei. Olha aí que tremendo! De tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei, e Yahvé, o Senhor, ouvirá a minha voz. Eles tinham um costume de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Por que você acha que está escrito que Daniel orava 3 vezes?
capítulo 6, versículo 10, era essa prática aqui. Daniel estava obedecendo uma prática que Deus tinha estabelecido desde os primeiros dias da história da humanidade. Capítulo 6, verso 10 de Daniel. Daniel no meio da idolatria. Daniel em meio somente Babilônia, capital de Ur dos Caldeus. Babilônia tinha 2.000 templos erguidos e que ofereciam sacrifício ao deus Merodach, que era o principal deus dos babilônicos. Até mesmo a Bíblia Sagrada nos diz que Jeremias, ele profetizou contra o deus Merodach. Eram cerca de 2.000 templos que eram de adoração ao deus Merodach. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele falou contra Abel. Jeremias capítulo 50, versículo 2: anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai uma bandeira, um pendão, um estandarte, e fazei ouvir, e não encubrais, dizei, tomada é Babilônia, confundido está Abel, atropelado está Merodach, confundido estão todos os seus ídolos, e caídos estão todos os seus deuses. Jeremias profetizou que Merodach ia ser atropelado. Aleluia! O principal deus dos babilônicos era Merodach e era Abel. Eram cerca de 2.000 templos em Babilônia ao deus Merodach. Mas Daniel, mesmo assim, em meio àqueles ídolos, eles comiam carnes imundas que o judaísmo não permitia comer. Foi por isso que Daniel, ele quis comer verdura, porque ele não quis se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8, com o manjar do rei, que era bebida alcoólica, que era carne impura, e Daniel não quis comer também carne sacrificada a Nebo, a Bel, não quis comer carne sacrificada a Merodach, não quis, porque a vida de Daniel era entregue a Yahvé, o Deus único e verdadeiro. E ele continuou mantendo o que ele tinha aprendido. Daniel foi levado para a Babilônia cerca de 14 anos. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele tinha mais de 85 anos. E ele já desde os 14 anos, na cova dos leões, ele tinha cerca de 85 anos. Ele tinha passado por 4 reis já, pegando o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. E mesmo assim, Daniel continuava a orar 3 vezes por dia. Pode dar glória a Deus! Aleluia! Nabucodonosor, Daniel passou. E viu Merodach, Daniel passou. Nabonido, Daniel passou. Belsazar, Daniel passou. E do Império Medo-Persa, o rei Dário, Daniel passou. 5 reis, na verdade, 4 babilônicos e 1 medo-persa. E Daniel, com mais de 85 anos, capítulo 6, o verso 10 de Daniel diz: e Daniel orava 3 vezes ao dia, aberta a janela da sua casa para o templo em Jerusalém. Ah, glória! 5 reis, irmãos. Mais de 85 anos, foi para lá com 14. Ele continuou orando. Tecalabassúria, andalabassúria. Porque Daniel sabia, eu não vou parar de orar, porque o que vai me manter em pé nesse lugar imundo, o que vai me manter em pé nesse lugar cheio de deuses, o que vai me manter em pé nesse lugar cheio de espiritismo, astrólogo, cheio de adivinhadores, cheio de necromantes, o que vai me manter em pé aqui é a oração ao único e verdadeiro Deus. O que mantém a igreja em pé, o que mantém o crente em pé é uma vida de oração. Como que a igreja vai se manter em pé na Babilônia deste mundo? Através da oração. Nós fomos chamados para sermos participantes da natureza de Jesus Cristo, da natureza divina. Os cristãos, quando eles aceitam a fé, quando eles aceitam Jesus, 2 Pedro capítulo 1, o versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela
bela concupiscência há no mundo. A igreja, ela escapou. Por isso que a palavra igreja, tirados para fora, chamados para fora. A igreja foi tirada da corrupção do mundo. Isso é eclésia em grego. Aqueles que são chamados para fora. Jesus chama o seu povo para fora. Venha. Quando a igreja é tirada, ela se faz participante da natureza divina. E para eu me manter em pé na Babilônia deste mundo, escapar das corrupções, de tudo aquilo que o diabo tem preparado, eu preciso ter uma vida de oração como Daniel. Se Daniel não orasse 3 vezes, ele não venceria. Ele seria envergonhado pelo inimigo dentro da Babilônia. Dá glória a Deus. Só que no cristianismo, o engraçado é que no judaísmo, eles oravam 3 vezes, era praxe. Era mandamento, era regra, era lei, Deus mandou. Só que no cristianismo, a doutrina de Jesus é mais rígida. A doutrina do Senhor Jesus, capítulo 1:17 de João, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus manifestou a plena verdade, esse mandamento da oração, ele mudou. Aleluia! Quando Jesus ele manifestou a plena verdade, essa parte de orar, ele deu uma melhorada. Ele apertou mais o cinto. Ele estreitou mais a porta. Ele apertou mais a chave. Hoje, os cristãos, eles não são mandados orar 3 vezes por dia. Quem falou? O negócio da doutrina de Jesus é mais forte, é mais apertada. Jesus manda os crentes orarem, os crentes orar em todo o tempo. Capítulo 6, o verso 18 de Efésios, Paulo falou: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda oração e súplica por todos os santos. A Bíblia manda os cristãos orarem sem cessar. Capítulo 5, 17 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Capítulo 2, verso 8 de 1 Timóteo, digo para todos os lugares, para vocês orarem em todos os lugares, com a mão levantada, sem ira nem contenda. Capítulo 18, o versículo 7 do livro de Lucas, Jesus falou: eu vou fazer justiça aos meus escolhidos que clamam de dia e de noite. Então está aí, no Novo Testamento não são 3 vezes. Novo Testamento, a Bíblia manda o seguinte: orar todo o tempo. A Bíblia manda não cessar de orar. A Bíblia manda orar em todo lugar. A Bíblia manda orar de dia e orar de noite. Aleluia! É assim. Eu estou lavando louça, estou arrumando a casa. Dê um tempo. O que vai fazer? Orar. Chegou do trabalho, deu um tempinho, acabou de almoçar, está trabalhando, está almoçando. Almoçou, ali 15 minutos almoçou, faltam 45. O que vai fazer? Orar. Em todo o tempo. Porque o inimigo nos dias finais, ele desce mais depressa. Capítulo 12, verso 12 de Apocalipse, a Bíblia diz que o inimigo, o vosso adversário, tem grande fúria contra vós, sabendo que pouco tempo resta. O inimigo sabe que pelos sinais, por todas as indicações, Jesus está voltando a qualquer momento. Então ele está se levantando pior. Ele quer desviar os cristãos. Ele quer levar as vidas para o abismo. Ele quer atrapalhar a obra de Deus. O próprio inimigo, ele atrapalhava Paulo de pregar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 18, Paulo escreve assim: eu quis ter convosco uma e outra vez, e Satanás me impediu. Próprio Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, ele falou: eu quis ter 2 vezes, eu fui até vocês 2 vezes, mas no meio do caminho o diabo me impediu. Irmãos, o diabo impede muita coisa. Você acha que muitas vezes esse impedimento na nossa vida é o maligno?
Esse impedimento de pregar o evangelho é o maligno. Esse impedimento de nós recebermos os dons é o maligno. O impedimento de nós sermos homens que movam a terra é o maligno. O maligno impediu o apóstolo Paulo. Era um homem totalmente arraigado na oração. Era um homem totalmente arraigado no jejum. E mesmo assim, o inimigo o impediu. Se nós não orarmos, o inimigo vai impedir. Porque muitos crentes fracos, desviando, porque não oram em todo o tempo. Porque não clamam em todo o tempo. Se não orar, não tem vínculo com Deus. Se não orar, não tem contato com Deus. Como que eu tenho Deus que é o meu pai e eu não falo com meu pai? Você já viu um filho não conversar com o pai? Está de mal do pai. O filho que não conversa com o pai, ele não tem intimidade, ele está de mal. O crente que não fala com Deus, ele está de mal de Deus. Aleluia! O crente que não ora com Deus, ele não tem intimidade com seu próprio pai. Isso é uma coisa que só o cristianismo tem. O islamismo, Alá, o falso Deus, o Deus Lua, eles não ousam chamar Deus de pai. Eles falam que é uma blasfêmia chamar Deus de pai, ter essa intimidade. E Jesus, ele já quebrou, até mesmo no judaísmo, eles não tinham costume também de chamar Deus de pai. Pode reparar nas páginas do Antigo Testamento, vai falar que eles não tinham esse costume, eles eram mais reservados, eles não chamavam Deus de pai. Jesus, quando ele foi ensinar o modelo, Senhor, ensina-nos a orar, ele já quebrou o protocolo. Ele já quebrou essas regras humanas. E ele falou assim: Pai nosso que está no céu. Aleluia! Ele já mostrou que pela oração nós temos intimidade com Deus como nosso Pai. Pai nosso que está que estás nos céus. Cristo já quebrou. Porque a oração vai me manter com ele. Por isso que hoje muitos crentes procurando revelação, muitas pessoas andam atrás de revelação, andam atrás só da cura física. Vou à igreja só para ser revelado, vou à igreja só para curar o meu corpo, vou à igreja para resolver o meu problema. Por que assim são? Porque eles não têm vínculo com Deus. Quem não tem vínculo, não mantém vínculo com Deus, não mantém comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, Deus não fala com ele. Por isso que eles ficam desesperados atrás de vaso. Ô vaso, ora por mim, é o televaso. Eu vou ligar ali, ô meu Macário, ora por mim aqui. Aí meu Macário, ora. O que Deus falou para você? Não é assim? Oi meu Macário, pode falar, irmão John. O que foi que Deus revelou para você? Eu já peço a oração pensando no final, eu nem orei. Porque eu só estou pensando no final. Por quê? Muitos hoje são assim, porque não oram e Deus não fala com eles. Porque não ora e Deus não mantém vínculo, Deus não mantém contato. A voz de Deus não pode se manifestar, porque eles não ouvem. O que me faz atento a Deus, o que me faz atento ao Senhor é uma vida de oração. O meu contato não é quebrado, o meu vínculo não é quebrado, porque todos os dias, a todo o tempo, sem cessar, eu estou falando com o meu Salvador. Samuel e Moisés, a Bíblia diz que foram homens que mais oraram na Bíblia Sagrada. Eu estou tirando Jesus porque é toda a perfeição. A parte de Cristo, o supremo ser, o sumo bem, eu tiro Cristo. Estou dizendo de homens que pecaram, grandes heróis da fé. Os homens que mais oraram foram Moisés e Samuel. E o próprio Deus deu testemunho quando a Bíblia diz que Jeremias estava indagando a Deus, porque a nação de Israel ia ser entregue à Babilônia, e Jeremias orando, intercedendo: Senhor, não pode acontecer, Senhor, não pode ser assim. Deus, ele falou: não, eu quero assim, eu quero. E ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, eu não ouviria. Vê que Deus tremendo, irmão. Ainda capítulo 15, o verso 1 de Jeremias: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim.
O que é pôr diante de si? É orar. Deus quis dizer, ainda que Deus quis dizer que sempre ouviu a oração deles, mas dessa vez Deus não ia ouvir. Irmão, você vê Samuel, o próprio Samuel chegou a falar, 1 Samuel 12, 22 e 23. 1 Samuel capítulo 12, 22 e 23, Samuel falou, se eu deixar de orar, eu pecarei. Aleluia! Samuel falou, se eu deixar de orar, eu pecarei. Para Deus dar testemunho de pessoas que mais oraram na face desta terra, é porque eles tinham muito poder. Vê que os ofícios de Cristo, Samuel, ele tinha os ofícios de Cristo. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Sacerdote, profeta e juiz. São os 3 ofícios de Cristo. Jesus é sacerdote, 7:21 de Hebreus. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele próprio foi o cordeiro e ele próprio foi o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus sacerdote. Jesus, a Bíblia diz que ele é profeta. 4:19 de João, a Bíblia diz que a mulher samaritana falou, eu vejo que tu és profeta. E Jesus também é juiz. Capítulo 10, 42 de Atos, a Bíblia diz que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. 5:22 do livro de João, a Bíblia diz que o Pai deu ao Filho todo o poder do juízo. Aleluia! Samuel, ele era tão tremendo, ele tinha os 3 ofícios de Cristo. Samuel, de tanto orar, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. O 15º juiz, o último, foi Samuel. E ele era um homem que falou que se ele parasse de orar, ele estava em pecado. Então aí o que acontece agora? Que a palavra vem para mim e para vocês também. Nós não estamos todos em pecado? Não estamos orando, né? Tudo em pecado, né? Estamos todos em pecados. Vê que Jesus deixou para nós orarmos em todo o tempo, mas as coisas do mundo têm tirado o nosso tempo. Na hora de orar, bate na porta. Moisés que veio atrás de você, Moisés. Mas tinha tanto tempo para vir atrás, o inimigo envia bem na hora de orar. Dobrou o joelho para orar. Celular. Mas meu Deus, tinha tanto tempo para ligar. Ou começa o aplicativo. Chega a mensagem da Bahia, do Ceará, mensagem de Rio de Janeiro, mensagem do Espírito Santo. Na hora de orar, acontece tudo. Porque o inimigo não quer que nós oremos. Sabe o que Lutero conseguiu? Na Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, porque até hoje o castelo que ele ficou exilado lá tem a marca do joelho dele. Até hoje o castelo que ele ficou exilado, na escrivaninha, tem as marcas dos 2 joelhos de Martinho Lutero. E hoje nós não temos mais o mesmo exemplo. A oração é que vai fazer a diferença acontecer. É ela. Vamos pegar o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo. A Bíblia diz que Jesus se retirava aos desertos para orar. Deserto, lugar de aflição, de seca, de sede, de depressão. Cristo se retirava aos desertos mostrando como ele estava. Quando ele estava aflito, quando ele estava necessitado, quando ele via que as coisas estavam apertando, o próprio Cristo, João capítulo 1, o verso 14, o verbo feito carne, Jesus se retirava de todos. Eu vou ter um particular com o Pai, eu vou para o deserto orar, senão eu não vou aguentar. Agora quando as coisas começam a apertar, muitos não querem mais orar, fica ligando um para o outro. Cooperador Edson, cooperador Joseildo, cooperador Isaac, irmão Marcelo, e fico ligando desesperado um para o outro. Cristo não fazia assim. Cristo, quando ele via que o inimigo estava levantando, Cristo retirava. Eu vou largar todo mundo para lá, eu vou sair de perto de todo mundo, porque eu quero ter um particular. Eu vou me dobrar, eu vou dobrar meu joelho, eu vou colocar o rosto no pó, e Deus vai me aliviar, e Deus vai me tocar, e Deus vai me dar força.
5,16 de Lucas. Porém, Jesus se retirava para os desertos e ali orava. O negócio apertava, ele se retirava. Eu vou orar. E a oração é tremenda. A oração, um contato com Deus. Você entra na sala do trono. O que um foguete não consegue chegar, uma aeronave não consegue chegar, a oração feita de coração quebrantado, ela chega. Ela chega. 10, 19 e 20 de Hebreus, irmãos, temos ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pela carne de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Pode dar glória a Deus. (34, 18) de Salmos: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Está pertinho assim. Jesus se retirava, porque ali encontrar. Sabe quando você está com a luta no pescoço? Eu vou me afundar nesse lamaçal. Agora tudo de mal vai acontecer. E você dobra o joelho sem esperança do homem. E você dobra o joelho de um jeito. Você fala com Deus de um jeito, se derrama. E quando você levanta outro. Vocês sabem que são assim. A oração, ela tem um efeito confortador. A oração, ela tem um efeito consolador. Pode estar a pior luta. Falou com Deus, capítulo 3, 29 de Lamentações. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Quando coloca no pó, você levanta outro. Porque o Espírito Santo se apoderou. Por isso que Cristo ia para os desertos. E vê que ele ia para o deserto e depois ele já voltava ensinando. 5,17, a Bíblia diz que ele já estava ensinando, debatendo com os fariseus. Ele foi orar, obteve força, depois voltou para a batalha. Cristo também, ele se retirava aos montes para orar. Decisões importantes eram tomadas no monte. A oração, ela serve para você buscar a Deus, para ter decisões importantes. Quantos estão com decisões importantes e estão atrás somente dos dons do Espírito Santo? Eu quero que o fulano de tal profetize para mim. Eu quero ver se ele teve alguma visão. Eu quero ver se ele tem uma revelação. Irmãos, Cristo, quando foi tomar decisões profundas, ele não esperou de ninguém. Ele próprio teve contato com Deus pela oração. Quando você quiser tomar decisões importantes, a sua vida tem de estar entregue ao Senhor. Tem que se dobrar, tem que se derramar, tem que esquecer tudo. Está tirando o tempo dos cristãos. Põe, joga o celular para lá. Chega, agora é a hora que eu vou lutar com Deus aqui. Jesus, ele tinha que escolher 12 homens. Eram 70 discípulos. Só que 12 iam ser feitos apóstolos. Eram homens que dariam continuidade no cristianismo após a assunção. Cristo ia subir, o Espírito Santo ia descer. Só que o Espírito Santo teria de ter homens para ele operar, para ele habitar, para ele usar. Só que não podia ser qualquer um. Cristo não podia deixar discípulos, apóstolos inconstantes. Qualquer coisa quer voltar para trás, qualquer coisa eu não estou aguentando, porque eles iam pegar do nada. O cristianismo, a fé cristã ia ser propagada do nada, nada. Você chega num campo aberto, não tem uma grama, e a terra não produz, e Deus fala para você, planta. Foi assim que aconteceu. Tenha até essa coragem. Quantos querem voltar para trás? Vocês gostam de pegar às vezes uma igreja formada, já com tanto membro, mas joga um lugar que não tem um membro que eu quero ver. Sabe por quê? Não é capacitado. Sabe por quê? Não tem capacidade. Porque da mesma maneira, um exemplo, eu dirijo uma igreja com 2.000 membros, 3.000 membros,
Da mesma forma, com a capacidade de Deus, eu posso crescer um trabalho sem nenhum membro, porque o Espírito Santo é o mesmo. Quem convence do pecado é Ele, quem dá tática de trabalho é Ele, quem ensina a dirigir o rebanho é Ele, quem controla o rebanho é Ele, quem dá atividade evangelística é Ele que toma conta, é Ele que discerne, é Ele que é guia, Ele é o guia santo do céu. Só que quantos hoje são assim? Igual falaram para um conhecido meu um tempo atrás. Ele não é da nossa igreja, não. Ele dirige uma outra igreja. É um conhecido. Ele falou assim que tem um obreiro que dirige uma igreja grande. E falou assim para ele: se for para me dar uma igreja, eu não consigo. Então não é preparado. O pastor, ele lidar com um rebanho de 10 mil ovelhas, que tiver uma ovelha, porque ele tem experiência. Só que Cristo, Ele falou agora, como Jesus jogou uma bomba na mão deles: toma, vocês não vão deixar explodir e vão crescer a minha mensagem de salvação. Cristo, Ele se entregou, falou: não tem jeito, eu vou orar. Cristo foi para cima do monte. Monte é lugar de decisão, não é para qualquer um. Como agora virou moda em cima de monte, um monte de crente tudo pintada, em cima do monte, rodando igual bruxa, rodando igual feiticeira, catimbozeira, igual macumbeira, roda igual bruxa. Em cima do monte levam até comida para comer, em cima do monte levam pandeiro, levam tudo. Monte não é assim. Isso aí é papagaiada, isso aí é evangelho frouxo. Monte não é assim. Monte é lugar sério de decisão. Moisés passou 40 dias no monte, porque ele estava recebendo as tábuas da lei. Abraão subiu ao monte para dar seu filho em sacrifício. Era tudo ou nada. Gênesis 22 era uma decisão. Êxodo 31, Moisés sobe ao monte e os dedos de Deus escrevem nas tábuas de pedra. 31:18 de Êxodo. Jesus sobe ao monte e Satanás manda até Jesus se suicidar. Joga-te daqui, os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar. Monte é lugar de decisão, não é para subir de qualquer maneira, e nem tão pouco para subir em pecado, que sobe de um jeito e desce desviado. Sobe sem demônio e desce endemoniado. Sobe são e desce doente. Sobe forte, desce fraco. O próprio Cristo, o diabo manda Jesus se suicidar em cima da montanha. O diabo manda Jesus o adorar. Olha a petulância, ajoelha aqui para me adorar, eu darei tudo. E você acha que Jesus passou por isso? O homem não vai passar? Monte é para decisão. Jesus sobe, porque agora é tudo ou nada. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e ele orou uma noite inteira. Noite inteira, 6:12 de Lucas. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orou a noite inteira. Para quê? Uma decisão que ele queria. Eu tenho que escolher 12 homens. Chegou a hora. Oricandalabassi. Jesus tinha de decidir isso orando. Irmão, decida as coisas orando. Às vezes você fica cabisbaixo, amuado, porque a gente ora 1 hora, ora 2 horas, ora 15 minutos e já quer que Deus responda. Não é assim. Cristo orou uma noite inteira se derramando. Imagine no monte, o monte é lugar de fera, animais selvagens, cobras, serpentes, animais peçonhentos, insetos peçonhentos. E Jesus ficou a noite inteira orando lá. Feras, insetos, animais selvagens. E Cristo lá, orando, lutando com Deus, para levantar 12 homens. Você quer tomar decisão na sua vida? Nem que seja para orar 3 dias sem parar, nem que seja para orar uma noite inteira. Se nós fizermos assim, Deus vai nos honrar. Se você fizer dessa maneira,
O Espírito do Senhor vai honrar. Mas agora não entrem nesse cristianismo frouxo, nesse cristianismo raso. Cristianismo raso, eles não oram mais. Os crentes de hoje não oram mais. Eles acham que a adoração é ficar cantando uma música lá, música mundana, pior do que a música sertaneja, pior do que as músicas do mundo. Essas cantoras no adultério, essas cantanas divorciadas, casadas de novo, que cobram fortuna para cantar, verdadeiras sanguessugas. Capítulo 30, verso 15 de Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas, dá, e a terceira filha não se basta. Não são cantoras, são sanguessugas. E está lá cantando, e as mãos, e chora, e acham que isso é adoração. Põe esse povo para orar que eu quero ver. Põe esse povo de joelho que eu quero ver. Dói a coluna, dói o pescoço, dói a cabeça, dói o ouvido, dói o dedão do pé, dói tudo. Porque eles não têm compromisso com a oração. Não tem, não oram. Eles aprenderam que orar, que adorar é separado de oração. Negativo. Você, mas eu precisa tomar uma decisão, e você dobra o joelho e fala assim: mas eu já orei 20 minutos, eu já pedi tudo o que eu precisava. Porque eu não sei o que acontece com os crentes de hoje. Eles aprenderam que oração é só pedir. Quem foi que falou isso? Quem foi que ensinou que oração é pedir? Pedir faz parte, mas não é só. Na verdade, pedir é a parte bem para o fim. Adoração é a parte primordial da oração. Quando a Bíblia diz que o rei Ezequias estava desesperado, porque Senaqueribe mandou tropas para acabar com Israel, a Bíblia Sagrada diz que mandou as cartas. Ezequias levantou as cartas aos céus com o profeta Isaías e começaram a orar. E olha aqui o que Isaías com o rei Ezequias, olha o que o rei Ezequias orou: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí ele vai continuar orando. Isaías 37:16. Quando Neemias, ele estava sendo açoitado pelo inimigo por causa do muro, Neemias foi orar. E olha a oração de Neemias aqui. Olha como ele começa a oração. Capítulo 1, versículo 4 e 5 de Neemias. E Neemias esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o que ele orou: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você vê que eles só adoraram. Você vê que eles adoraram. Eles não começaram a orar pedindo, eles adoraram. Oração é adorar. Então por isso que tem gente que não consegue, não aguenta orar meia hora, não aguenta orar 1 hora, porque ele só ora pedindo. Não vai dar mesmo. Pedir, irmão, é a última coisa. Quando Cristo ensina a orar: Pai nosso que estás nos santificado seja o teu nome. Na verdade, ele mandou aclamar o Deus do céu e santificar o nome de Deus, ou seja, adorar o nome de Deus. Então, oração é adoração. Antes de pedir qualquer coisa, pede o perdão dos pecados primeiro e entra adorando. Adore, rasga a sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus da minha alma. Só tu és Deus, não há outro. Tu és o Deus que está nos céus. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu te assentas entre os querubins. Tu és o Cristo que eu amo, que venceu a morte. Tu venceste a sepultura. A ti a minha vida, a ti o meu coração, a ti a minha adoração. Isso que você vai fazer. Você vai ver como a sua oração vai ser melhor. Deus vai falar com você. Deus vai ter contato com você. Pode adorar, eu garanto. Você vai ver o céu se abrir. Você vai ver o Espírito de Deus. Amém! Cristo ora a noite inteira, escolhe os 12, 6:13 de Lucas. A oração é decisória também.
A oração é adoração também. Você vai falar que Deus está vestido de luz, que Deus está sentado entre os querubins, tu estás entre os serafins, tu és o Deus criador, tu criaste o mar, tu criaste, irmão. Deus quer ser adorado. E você vai ver, ore adorando. Aprenda isso. Eu estou falando essas palavras, mas você adore com o seu coração. Não é para adorar desse jeito que eu estou falando, eu só estou falando um jeito, mas adore com o seu coração. Senhor, ensina-nos a orar. Ore assim, que eu tenho certeza, se fazer essas coisas que foram faladas aqui, Deus vai fazer uma grande obra. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo prossiga falando. Pode bater as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quem aqui hoje aprendeu a ter contato na oração com Deus melhor, levante as mãos. Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Deus, adorar o Deus do céu. Ó Deus glorioso, que estamos aqui nesta hora em tua presença. E esta palavra que entrou em nosso ser, esta palavra que entrou em nossos corações, faça esta palavra fazer morada. Esse irmão vai vencer muitas provas, esta irmã vai vencer muitas lutas, se nós tivermos uma vida arraigada na oração. Como o inimigo quer apartar-nos da oração, a única coisa que faz a diferença acontecer, a única coisa que faz nos preparados para uma grande obra, é uma vida de oração. É a oração que move as mãos de Deus. É a oração que fez Jesus escolher Pedro, escolher João, escolher Mateus, escolher Tomé para a obra do ministério. É a oração que fez Samuel ser um dos homens mais tremendos da Bíblia. Os judeus que oravam 3 vezes por dia. E na doutrina de Deus, que nós devemos orar todas as horas. Como vamos enfrentar o maligno? Como vamos enfrentar a Satanás? Como vamos enfrentar o diabo? Se nós não orarmos, Senhor, se nós não clamarmos, não teremos como enfrentar. Guarde esta palavra, Senhor, guarde nosso ser e nos revista de uma vida de oração, e que hoje nós nos levantemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode bater as palmas com glória.